Sofia Almeida ajustou a gola do seu casaco de corte simples, um gesto mecânico que não conseguiu acalmar a aceleração discreta do seu pulso. Eram 7h20 da noite de uma terça-feira de maio em São Paulo. Pela primeira vez em quase 6 anos, ela iria encontrar-se com a sua família. O local do encontro era o Restaurante Raiz, um estabelecimento no bairro dos Jardins, que ganhara notoriedade nos últimos 2 anos. A ocasião era o jantar de noivado da sua irmã mais velha, Isabela. A ironia da escolha do local não passava despercebida por Sofia, mas era uma ironia que pertencia apenas a ela. Para a sua família, a escolha do Raiz era simplesmente uma questão de status, uma afirmação da sua posição social através da reserva numa das mesas mais cobiçadas da cidade. Eles não tinham conhecimento da profunda ligação de Sofia com aquele lugar. Ela crescera num mundo onde as aparências eram a principal moeda de troca. Os Almeida eram uma família tradicional de São Paulo, o seu nome associado ao direito e à ordem. O pai, Dr. Matias Almeida, era um desembargador aposentado, um homem cuja vida fora pautada pela rigidez dos códigos e pela reverência à hierarquia. A mãe, Lígia, era a administradora da vida social da família, uma arquiteta de eventos de caridade e jantares, onde as conexões certas eram forjadas e mantidas. A sua casa no Morumbi era um palco, e os filhos, os atores principais numa peça sobre sucesso e tradição. Isabela, a primogênita, cumprira o seu papel com perfeição, formando-se em Direito pela Universidade de São Paulo e ingressando num dos mais prestigiados escritórios de advocacia da Avenida Faria Lima. Lucas, o mais novo, seguira um caminho igualmente aceitável, enveredando pelo mercado financeiro após uma pós-graduação em economia. Sofia, a filha do meio, era a dissonância na sinfonia familiar. Desde cedo, a sua inclinação não era para os livros de leis ou para os gráficos da Bolsa de Valores, mas para a cozinha. A cozinha da casa dos Almeida era um domínio separado, gerido por Elvira, uma cozinheira de ascendência mineira que estava com a família há décadas. Enquanto Isabela e Lucas eram exibidos nas salas de estar, Sofia encontrava refúgio no calor e nos aromas do território de Elvira. Foi Elvira quem primeiro notou a sua aptidão. Não era apenas curiosidade infantil, era uma atenção focada, uma sensibilidade inata para as texturas e os sabores. A menina tem mão boa, dizia Elvira a Lígia, que sorria com polidez, mas via aquilo como um passatempo peculiar, algo que Sofia eventualmente superaria, como uma fase. Aos 14 anos, Sofia já não se contentava em observar. Pedia a Elvira para lhe ensinar os segredos do pão de queijo perfeito, a paciência necessária para um tutu de feijão apurado, a técnica para cortar couve finíssima. Passava horas a ler os livros de receitas de Elvira e mais tarde, os que comprava com a sua própria mesada. Aos 16, durante as viagens dos pais, organizava jantares secretos para os amigos, transformando a cozinha formal da família num laboratório de experimentação culinária. A sua paixão era evidente para todos, mas interpretada pela família como uma forma de rebeldia, uma recusa em seguir os caminhos sérios traçados para ela. Cozinhar é uma atividade para empregados, Sofia, não para uma Almeida, sentenciou o pai numa noite, quando ela ousou mencionar a possibilidade de frequentar uma escola de gastronomia após o secundário. A sua expressão não admitia réplica. Para apaziguar a família, e talvez uma parte de si mesma que ainda ansiava pela sua aprovação, Sofia matriculou-se em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, uma instituição que carregava o prestígio que os seus pais valorizavam. Mas a sua verdadeira educação continuava em segredo. Nos fins de semana, usava o dinheiro que ganhava a dar explicações para pagar workshops com chefes locais. Na faculdade, organizou um clube de jantares clandestino no seu pequeno apartamento alugado. Cobrava um valor simbólico aos colegas para cobrir os custos dos ingredientes, servindo menus de degustação, que eram a sua forma de estudo e expressão. A sua vida dupla manteve-se ao longo da graduação. O ponto de viragem ocorreu durante um evento gastronômico na cidade, para o qual conseguiu uma credencial de assistente voluntária. Helena Ribeiro, uma chefe de renome, que estava a revolucionar a cozinha brasileira, com a sua pesquisa sobre ingredientes da Amazônia e do Cerrado, era a oradora principal. No final do evento, durante a recepção, Sofia conseguiu que um dos pratos que ajudara a preparar uma criação sua fosse servido a um pequeno grupo, onde se incluía a chefe. Helena provou, parou e pediu para conhecer o responsável pelo prato. Alguém apontou para a jovem estudante de administração. Helena levou Sofia para um canto. Quem te ensinou a equilibrar as acidez do tucupi com a doçura do mel de jataí desta forma? Perguntou ela com uma intensidade que desarmou Sofia. Eu aprendi sozinha a ler, a experimentar, gaguejou Sofia. Helena olhou-a fixamente por um momento. Você está a desperdiçar o seu talento numa sala de aula de finanças. O seu lugar é numa cozinha. Se estiver a falar a sério sobre isto, procure-me. Deu-lhe o seu cartão. Aquela conversa foi o catalisador. 2 semanas depois, Sofia comunicou à sua família a decisão de abandonar o último semestre de administração para se inscrever num curso profissionalizante de gastronomia. A reunião teve lugar na biblioteca formal da Casa do Morumbi. O silêncio que se seguiu ao seu anúncio foi pesado e denso. Isso é inaceitável, disse finalmente o Dr. Matias, a sua voz perigosamente calma. Nós investimos na tua educação, no teu futuro.
Vocês investiram no futuro que queriam para mim, não no que eu quero para mim, retorcou Sofia, a sua própria voz a tremer ligeiramente. O rosto de Lígia era uma máscara de desapontamento gélido. Se insistires nesta aventura, falo-ás sem o nosso apoio, financeiro ou de qualquer outra natureza. Isabela, que estava de visita, riu-se com desdém. Sempre a rebelde, vamos ver quanto tempo duras a trabalhar por um salário mínimo. Lucas pareceu meramente constrangido, desviando o olhar. Naquela noite, Sofia fez as malas. Levou as suas economias, alguns livros e uma pequena mala de roupas. Os 5 anos seguintes foram os mais difíceis e formativos da sua vida. Começou por baixo, a lavar pratos numa cozinha industrial para pagar o curso. Vivia num quarto minúsculo num apartamento partilhado na Santa Cecília, longe do glamour dos bairros onde crescera. Os seus dias começavam antes do amanhecer e terminavam muito depois da meia-noite. As suas mãos, antes imaculadas, estavam agora perpetuamente marcadas por pequenos cortes e queimaduras. Mas sob a tutela exigente dos seus instrutores e mais tarde como estagiária não remunerada na cozinha de Helena Ribeiro, Sofia floresceu. A pressão, a disciplina e a criatividade exigidas por uma cozinha profissional alimentavam-na de uma forma que a administração de empresas nunca poderia. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Durante um evento de catering que Helena lhe confiou, um dos convidados, Sérgio Viana, um investidor de capital de risco conhecido por apostar em projetos inovadores, ficou impressionado não apenas com a comida, mas com a visão que Sofia lhe descreveu quando ele a questionou. Ele viu para além da cozinheira, viu uma empreendedora com um conceito claro e uma paixão contagiante. 2 anos e meio após a sua conversa com Sérgio, após meses de planeamento, procura de investidores adicionais e supervisão de obras, o Raiz abriu as suas portas. Sofia era a chefe executiva e sócia minoritária. O sucesso foi quase imediato, impulsionado pela crítica positiva e pelo boca a boca. 1 ano depois, usando os lucros e um empréstimo bancário cuidadosamente negociado, Sofia conseguiu comprar a participação dos seus sócios, tornando-se a única proprietária. Durante todo esse tempo, a comunicação com a família foi mínima. Telefonemas esporádicos e tensos com a mãe, em aniversários, cartões de Natal trocados, mas nada de substancial. Eles sabiam que ela trabalhava com comida, uma noção vaga que lhes permitia manter a narrativa de que ela estava a lutar numa profissão menor. Sofia nunca os corrigiu. Ela queria que o seu sucesso falasse por si, nos seus próprios termos, não como uma forma de obter a sua aprovação tardia. Por isso, quando o convite para o jantar de noivado de Isabela chegou, especificando o Raiz como local, o seu primeiro impulso foi recusar. A escolha, ela sabia, fora feita por Isabela e pelo noivo, Rodrigo, como uma demonstração de poder e bom gosto, o epítome da ironia. Após muita deliberação, ela decidiu aceitar, não para se exibir, mas para fechar um ciclo. Ela já não era a jovem insegura que fugira de casa. Era uma mulher de negócios, uma chefe realizada. Estava pronta para os enfrentar, mas não antecipara o peso de os ver sentados no seu restaurante, a julgar o trabalho da sua vida, sem saberem que era seu. Ao entrar no restaurante, o aroma familiar de capim-limão e priprioca, que ela própria escolhera para a identidade olfativa do ambiente, envolveu-a. Normalmente o cheiro acalmava-la. Hoje, apenas aumentava a sua tensão. Miguel, o gerente que ela contratara pessoalmente e que se tornara o seu braço direito, viu-a na entrada. Os seus olhos alargaram-se por uma fração de segundo. Sofia fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, um pedido silencioso para que ele a tratasse como uma cliente qualquer. Ele anuiu com a mesma discrição. Do átrio, ela avistou-os. Ocupavam a mesa central, a melhor da casa. Lígia num vestido de seda de uma marca internacional. Dr. Matias, a estudar a carta de vinhos com uma solenidade exagerada. Isabela, radiante num fato de calças branco, ao lado de um homem de cabelo impecavelmente penteado e um relógio que brilhava a cada movimento. Rodrigo, Lucas e a sua esposa Camila completavam o grupo, ambos com o ar de quem acabara de sair de uma reunião de negócios. A recepcionista, Clara, aproximou-se. Boa noite, a sua mesa já está... Ela parou a meio da frase, reconhecendo Sofia e lembrando-se da instrução silenciosa. A sua companhia já chegou, por aqui, por favor. Obrigada, Clara, disse Sofia em voz baixa. Ao aproximar-se da mesa, foi a mãe quem anotou primeiro. O seu olhar percorreu Sofia de cima a baixo, um escrutínio rápido que avaliou o seu vestido preto simples e a ausência de joias vistosas. Sofia, disse Lígia, levantando-se para um beijo no ar. Finalmente, estávamos a ficar preocupados. Estou na hora, mãe, respondeu Sofia, olhando para o relógio. 7h30 em ponto. O pai levantou-se, deu-lhe um abraço constrangido e terminou com 2 palmadinhas nas costas. Pareces saudável, comentou ele. O que, na linguagem dos Almeida, significava que ela não estava magra o suficiente para os padrões do seu círculo social. Isabela mal se levantou. Este é o Rodrigo, anunciou, enquanto o noivo se erguia e estendia a mão. O aperto de mão dele foi firme demais, uma demonstração de poder.
Rodrigo Monteiro, mercado financeiro. Apresentou-se ele, como se o setor fosse um título de nobreza. Lucas cumprimentou-a com um calor mais genuíno, embora o sorriso da sua esposa, Camila, parecesse um pouco forçado. Foi Camila, sob Sofia mais tarde, quem insistira na escolha do Raiz, após ler uma crítica elogiosa. Bem, disse Lígia, assim que Sofia se sentou. Já pedimos um champanhe, espero que não te importes. Sofia notou que era a segunda garrafa mais cara da lista. Ostentação calculada. Típico. O sommelier, um jovem chamado Tiago, que Sofia treinara pessoalmente, aproximou-se com a garrafa. O seu olhar encontrou o de Sofia por um instante, uma pergunta silenciosa nos seus olhos. Ela abanou a cabeça subtilmente. Excelente escolha, disse Tiago ao Dr. Matias, apresentando o rótulo antes de o servir. Estamos a celebrar um noivado, anunciou o pai, claramente à espera de um tratamento especial. As minhas felicitações, respondeu Tiago com suavidade. O Raiz sente-se honrado por fazer parte de um momento tão importante. Fico surpreendida por terem conseguido uma reserva, comentou Sofia com uma falsa inocência. Ouvi dizer que é quase impossível. Rodrigo inclinou-se para a frente, presunçoso. Eu conheço as pessoas certas. Um favor de um cliente. Sofia mordeu o interior da bochecha. O cliente era provavelmente um dos investidores que frequentava o restaurante e a quem ela ocasionalmente cedia uma mesa de última hora. Que desenrascado, murmurou ela, erguendo a sua taça. A Isabela e ao Rodrigo, brindou o pai. Um futuro brilhante. O tilintar dos copos de cristal ecoou. O jantar e o julgamento tinham oficialmente começado. Então, conta-nos, Sofia, começou Lígia, pousando a sua taça e fixando a atenção nela. O que tens feito nestes anos todos? Foste sempre tão reservada. Todos os olhares se viraram para ela. 6 pares de olhos prontos a medir e a sentenciar. Tenho trabalhado na área da restauração, disse Sofia de forma simples. Aprender, crescer. Ainda nessa fase da culinária, suspirou Isabela, como se Sofia tivesse admitido um vício embaraçoso. Pensei que já terias passado para algo mais substancial. Nem toda a gente nasceu para o mundo corporativo, acrescentou Lucas, numa tentativa de defesa que soou quase como uma crítica. Rodrigo parecia confuso. Mas o que fazes exatamente? Catherine, és gerente de algum lugar? Um pouco de tudo, respondeu Sofia, evasiva. Já usei muitos chapéus. Ficamos contentes por estares a conseguir safar-te, disse Lígia, com a condescendência que Sofia conhecia tão bem. Embora a nossa porta esteja sempre aberta, sabes, se as coisas ficarem muito difíceis. Nesse momento, a garçonete, Mariana, aproximou-se com o amuse-bouche, uma esfera delicada de queijo de cabra com mel de uruçu e pó de beterraba defumada. Um cumprimento do chefe, anunciou Mariana, colocando um pequeno prato em frente de cada um. O seu olhar cruzou-se com o de Sofia, uma centelha de lealdade, antes de regressar à sua postura profissional. É só isto? Perguntou Isabela, olhando para a pequena porção com desdém. Estou faminta. É um amuse-bouche, Isabela, explicou Sofia. Serve para despertar o paladar. Eu sei o que é um amuse-bouche, Sofia, retorquiu ela. Não sou uma ignorante só porque escolhi o direito em vez de brincar com a comida. Sofia observou as suas reações. A mãe comeu uma porção minúscula. O pai comeu-o de uma só vez, mal saboreando. Lucas e Camila pareceram apreciar. Rodrigo fez uma análise pretensiosa dos sabores, usando termos que não faziam sentido. Apenas Isabela deixou o seu intocado. Não gosto de queijo de cabra, declarou. Quando Mariana recolheu os pratos, Sofia notou a sua breve desilusão ao ver o prato de Isabela. Naquele momento, sentiu um impulso de proteger não a si mesma, mas a sua equipa, o seu trabalho. A noite estava apenas a começar, mas a antiga dinâmica familiar já se reinstalara completamente. Ela era a forasteira, a anomalia cujas escolhas de vida exigiam justificação. Mas, ao contrário da Sofia de 6 anos antes, ela estava sentada àquela mesa com um poder secreto, uma verdade que mais cedo ou mais tarde viria à tona. Falem-me dos planos para o casamento, disse Sofia, mudando deliberadamente de assunto, enquanto a primeira entrada era servida. Vieiras seladas com puré de cará e vinagrete de maracujá selvagem. Isabela animou-se. A cerimônia será na Igreja Nossa Senhora do Brasil, claro. A festa será no Façano, para 400 convidados. 400 é um exagero, interveio Lígia. A logística das mesas é um pesadelo. Os Furtado não falam com o Sampaio desde aquele incidente no Yacht Club. Sofia conteve um sorriso. A seriedade com que discutiam estes cálculos sociais era algo que nunca deixaria de a surpreender. O casamento não é apenas uma festa, é networking, interveio Rodrigo. Metade da lista de convidados é um investimento em relacionamentos. Exatamente, concordou o Dr. Matias. O Rodrigo entende a importância do capital social. E tu, Sofia? Perguntou Isabela de repente, o seu tom a mudar. Ninguém especial na tua vida? Ou continuas demasiado ocupada com as tuas panelas? Ela mal tocara nas vieiras. Estou focada na minha carreira, respondeu Sofia. Carreira? Repetiu Lucas, com um ligeiro bufo que tentou disfarçar como uma tosse. Minha querida, interveio Lígia.
Com quase 32 anos, deves certamente estar a pensar em assentar. O filho da Eunice Pires, sabes? Ele gere uma rede de hospitais. Um rapaz muito estável. Eu não estou à procura de um arranjo, mãe. As tuas opções vão diminuindo a cada ano que passa, insistiu ela, especialmente na tua posição. A garçonete voltou para recolher os pratos. Havia algum problema com as vieiras, senhora? Perguntou Mariana a Isabela, notando o prato quase cheio. Achei o puré um pouco doce demais, respondeu Isabela, com um gesto de desdém. Mariana apenas anuiu diplomaticamente. Vou comunicar à cozinha. O segundo prato chegou. Um arroz caldoso de pato com tucupi e jambu, um dos pratos de assinatura do Reis, que fora elogiado numa crítica recente. As porções aqui são ridículas, comentou Lígia, olhando para o prato elegantemente servido. Tanto dinheiro por 2 garfadas. É sobre a qualidade, não a quantidade, mãe, respondeu Sofia. Um menu de degustação é uma jornada. No meu tempo, um restaurante servia comida de verdade, resmungou o pai. Esta novela e cuisine é só uma desculpa para cobrar mais por menos. Rodrigo, entretanto, provou o vinho que ele próprio escolhera para acompanhar o prato. Um bom Borgonha. A carta de vinhos é decente, não é espetacular, mas serve. Tiago, o sommelier, que passava perto, ouviu o comentário e lançou um olhar rápido a Sofia. Ela respondeu com um sorriso contido. A carta de vinhos, que levara quase 1 ano a construir, era o seu orgulho. Como é que consegues pagar um lugar como este com um salário de restauração, Sofia? Perguntou Isabela direta. Este é um dos restaurantes mais caros de São Paulo. O silêncio caiu sobre a mesa. Eu sou cuidadosa com as minhas finanças, respondeu Sofia. Por favor, bufou Isabela. Um jantar aqui custa mais do que provavelmente ganhas numa semana. Estás a sair com alguém, um homem rico, a pagar as contas? Não estou a sair com ninguém. Então como? Insistiu ela. Estás endividada. A usar o cartão de crédito até o limite para manter as aparências? Isabela, advertiu Lucas, parecendo genuinamente desconfortável. Não, eu quero saber, persistiu Isabela. Estamos todos aqui, a fingir que está tudo bem, que as escolhas da Sofia não a deixaram numa situação precária. Eu quero honestidade. O prato principal foi servido, um lombo de pirarucu grelhado com puré de banana da terra e farofa de castanha do Pará. A chefe de cozinha que geria o dia a dia do restaurante na ausência de Sofia, uma jovem talentosa chamada Beatriz, executara o prato na perfeição. Este peixe está mal passado, declarou Rodrigo, após a primeira garfada. Sofia olhou para o prato dele. O peixe estava no ponto exato, com o centro úmido e opaco, como devia ser. O pirarucu serve-se assim, para não ficar seco, explicou ela. Eu gosto da minha comida bem passada, afirmou ele fazendo um sinal a Mariana. Quando ela se aproximou, ele disse sem olhar para ela. Isto está cru, leve e peça para cozinharem como deve ser. Sofia viu a frustração nos olhos de Mariana, rapidamente substituída por uma máscara de profissionalismo. Certamente, senhor, as minhas desculpas. Quando ela levou o prato, Sofia trocou um olhar com ela e fez um aceno de cabeça quase imperceptível. Mariana sabia que devia pedir à cozinha para preparar um novo lombo, não para estragar aquele, cozinhando-o em excesso. A sério, Sofia, disse Lígia quando a garçonete se afastou. Ainda não respondeste à pergunta da Isabela. Como estás a pagar este jantar? A tensão era palpável. Sofia sentiu a familiar contração no peito, a mesma sensação que a assombrava nos jantares de família da sua adolescência. A sensação de estar encurralada, julgada e considerada insuficiente. Mas ela já não era a mesma pessoa. Por um momento, considerou revelar tudo ali mesmo. Mas antes que pudesse falar, o peixe de Rodrigo voltou da cozinha, agora visivelmente seco e cozido demais. Assim está melhor, declarou ele, embora a sua expressão ao mastigar o peixe fibroso sugerisse o contrário. O pai pediu novamente a carta de vinhos. Vamos pedir outra garrafa, algo mais substancial. Escolheu um dos vinhos mais caros, um tinto chileno, de produção limitada que custava mais de R$ 2.000. Este deve servir, anunciou ele a Rodrigo. Sofia conhecia aquela garrafa. Ela própria a selecionara numa viagem ao Chile. Era um vinho magnífico, mas que iria sobrepor-se completamente à sobremesa que se seguiria. Talvez eu possa sugerir algo que harmonize melhor com o resto do menu, arriscou. O pai dispensou-a com um gesto. Eu entendo de vinhos, Sofia. A noite prosseguiu até a sobremesa, uma desconstrução de Romeu e Julieta, com texturas de goiabada e espuma de queijo da canastra. Cada prato fora recebido com uma nova crítica. Cada tentativa de Sofia de participar na conversa era desviada para um questionamento sobre a sua vida instável. Quando os cafés foram servidos, Sofia sentia-se emocionalmente exausta. Então chegou o momento que ela tanto esperava, quanto temia. A conta. Miguel, o gerente, aproximou-se com a discreta pasta de couro e colocou-a no centro da mesa. O Dr. Matias estendeu a mão, mas Rodrigo foi mais rápido. Por favor, Dr. Matias, é por minha conta, disse ele com a suavidade de quem transforma a generosidade num ato de poder. O pai fez o protesto esperado, mas cedeu. Sofia observou Rodrigo abrir a pasta. O seu sorriso confiante vacilou por um instante, substituído por um choque mal disfarçado ao ver o total. Algum problema? Perguntou o pai, notando a sua hesitação. Não, recuperou-se Rodrigo. Apenas a verificar. Sofia sabia o que ele estava a ver.
Um jantar para 6 pessoas com vinhos premium teria ultrapassado facilmente os R$ 5.000. Ele retirou lentamente um cartão de crédito preto, exibindo-o subtilmente. Isabela, percebendo o desconforto do noivo, decidiu voltar ao seu interrogatório. Então, Sofia, disse ela com uma doçura fingida, ainda não explicaste como vais pagar a tua parte deste luxo. Não queremos que te endivides por nossa causa. Todos olharam para ela novamente. Eu posso pagar a minha parte, disse Sofia, a sua voz tensa. Podes mesmo, pressionou Isabela. Todos sabemos como são os salários nesta área. Tens mesmo como pagar isto? A pergunta foi tão direta, tão insultuosa, que até os pais pareceram desconfortáveis. Isabela, murmurou Lígia. Não, eu quero saber, insistiu Isabela, olhando Sofia nos olhos. Estamos aqui a fingir, precisamos de honestidade. Sofia sentiu um rubor subir-lhe pelo pescoço. 6 anos a construir a sua vida, o seu sucesso, e nada mudara. Ela ainda era o fracasso da família. Rodrigo, vendo uma oportunidade de reafirmar o seu domínio após o choque da conta, interveio. Se precisares de ajuda com a tua parte, Sofia, não há problema. Eu não preciso de ajuda, disse ela. Então como pagas? Exigiu Isabela. Nesse exato momento, Rodrigo franziu o sobrolho para a conta. Esperem, há um erro aqui, anunciou ele. Só nos cobraram as bebidas. A comida não está na conta. Ele chamou Miguel com um gesto brusco. Desculpe, a sua conta está errada. Miguel aproximou-se com uma calma imperturbável, como se estivesse à espera daquele momento. Algum problema, senhor? Sim, só cobraram as bebidas, não a comida, disse Rodrigo, apontando para o papel. Miguel olhou para a conta, depois para Sofia. O seu olhar era uma pergunta silenciosa. Naquele instante, Sofia tomou a sua decisão. A farsa durara o suficiente. Ela acenou afirmativamente, um movimento mínimo. Não há erro, senhor, disse Miguel, a sua voz suave, mas firme. A comida é por conta da casa. Por conta da casa? Por quê? Perguntou o Dr. Matias, confuso. Miguel virou-se para Sofia, e pela primeira vez naquela noite, um sorriso caloroso iluminou o seu rosto. A chefe nunca paga no seu próprio restaurante. Bem-vinda de volta, chefe Sofia. O silêncio que se abateu sobre a mesa foi absoluto, mais denso e pesado do que qualquer silêncio que Sofia já experimentara. 6 pares de olhos fixaram-se nela, as suas expressões uma mistura de confusão, incredulidade e um entendimento lento e chocante que começava a despontar. Obrigada, Miguel, disse Sofia, a sua voz surpreendentemente calma. Podes cobrar as bebidas no cartão do senhor. O resto, como sempre, fica registrado como despesa interna. Como queira, chefe, respondeu ele pegando na pasta da mão frouxa de Rodrigo. A chefe Beatriz queria a sua opinião sobre a nova proposta para o menu de primavera, quando tiver um momento. Diz-lhe que passo na cozinha antes de sair, disse Sofia. Quando Miguel se afastou, ela finalmente olhou para a sua família. Os seus rostos eram um estudo de emoções em conflito. O que está a acontecer, Sofia? Conseguiu finalmente articular Lígia. Sofia respirou fundo, o momento que ela simultaneamente temia e secretamente antecipava durante 6 longos anos chegara. Bem-vindos ao Raiz, disse ela de forma simples. O meu restaurante. A declaração pairou no ar, carregada de implicações. Foi o pai quem quebrou o silêncio, a sua expressão a mudar de perplexidade para um cálculo rápido. Teu restaurante? Como assim? Tu trabalhas aqui? Não, pai, corrigiu ela, sentindo uma estranha calma tomar conta de si. Eu sou a dona do Raiz, sou a chefe executiva e a única proprietária. Isso é impossível, deixou escapar Isabela. Este lugar está em todas as revistas. É um dos restaurantes mais falados do país. Sim, concordou Sofia. A Veja São Paulo fez uma capa no mês passado. A Folha deu-nos a cotação máxima no ano passado. Tivemos uma menção no Guia Michelin deste ano. Rodrigo olhava para ela como se ela tivesse começado a falar uma língua estrangeira. Mas tu disseste que trabalhavas na área. Foste tão vaga. Porque eu queria ver, explicou Sofia, o seu olhar a passar por cada um deles. Eu queria ver como me tratariam se pensassem que eu continuava a ser a mesma pessoa que saiu de casa há 6 anos. Aqui precisava de ajuda, e vocês deixaram isso bem claro esta noite. Lígia levou a mão ao colar de pérolas, um gesto habitual, quando se sentia socialmente desequilibrada. Querida, por que é que nunca nos contaste? Nós teríamos ficado tão orgulhosos. A palavra orgulhosos ressoou. O sucesso validava a sua escolha de uma forma que a paixão por si só nunca conseguira. Querem ouvir a história toda? Perguntou ela. Sem esperar por uma resposta, continuou. Quando saí de casa, mudei-me para um quarto na Santa Cecília. Tinha 3 empregos, das 5 da manhã ao meio-dia, numa padaria. Da 1 da tarde às 10 da noite, como ajudante de cozinha num restaurante italiano. Aos fins de semana, fazia turnos extra. Dormia 4, talvez 5 horas por noite. Ela fez uma pausa, observando os seus rostos desconfortáveis. Depois de 1 ano, consegui um estágio não remunerado na cozinha da chefe Helena Ribeiro. Foi ela quem me deu a primeira oportunidade real. 2 anos depois, eu era a sua sous-chefe. Lucas olhava para ela com um respeito que ela nunca vira antes. Camila parecia genuinamente impressionada. Há 3 anos conheci o meu primeiro investidor, Sérgio Viana.
Ele acreditou na minha visão para um restaurante que valorizasse os biomas brasileiros. Encontramos este espaço, que na altura era uma loja falida. Eu desenhei o conceito, criei o menu, contratei cada pessoa desta equipa, supervisionei cada detalhe, desde os talheres até a iluminação. Mas o custo, disse o pai, a sua mente prática a focar-se nas finanças. Um restaurante deste calibre, nesta localização. Estamos a falar de milhões. O investimento inicial foi de 4 milhões de reais, confirmou Sofia. O Sérgio trouxe mais 2 investidores. Abrimos há 2 anos e meio, tivemos lucro no primeiro ano. Há 6 meses recorri a um empréstimo e comprei a participação de todos os meus sócios. O Raiz é meu e apenas meu desde então. Foi por isso que não te opusste a vir aqui esta noite, percebeu Isabela, a sua voz um sussurro. Tu sabias? Na verdade não, corrigiu Sofia. Foi a Camila que sugeriu, não foi? Todos olharam para a esposa de Lucas, que corou profundamente. Eu não fazia ideia, Sofia, juro. O concierge da empresa do Lucas recomendou como o lugar do momento. Eu nunca imaginei que fosse teu. Claro que não, tranquilizou a Sofia. Ninguém sabia, foi uma escolha minha. Mas por que o segredo? Insistiu Lígia. Nós somos a tua família? A mesma família que me disse que cozinhar era trabalho de criados. Retorcou Sofia, sem acrimônia, apenas a constatar um facto. A mesma família que me cortou o apoio quando eu mais precisei. O Dr. Matias limpou a garganta. Sofia, isso não é justo. Estávamos preocupados com a tua estabilidade, o teu futuro. Se soubéssemos que tinhas este tino para os negócios... Isto não é sobre tino para os negócios, interrompeu ela. Isto é sobre a minha paixão. Vocês não a respeitaram. Só agora que ela vem embrulhada em sucesso financeiro e reconhecimento é que ela se torna válida aos vossos olhos. Nesse momento, a chefe Beatriz aproximou-se da mesa, no seu uniforme impecável. Desculpe interromper, chefe Sofia. O pessoal da revista Gula chegou para a sessão de fotos, e o seu editor ligou para confirmar a data de entrega das provas da capa do livro. Beatriz afastou-se, deixando para trás um silêncio ainda mais profundo. Livro, repetiu Isabela, atônita. Um livro de receitas. Sai no final do ano, por uma grande editora, confirmou Sofia. Sofia, começou a mãe, no tom conciliador que usava para gerir crises. Isto é tudo tão... impressionante, por que não partilhaste? Poderíamos ter ajudado, apoiado. Apoiar como me apoiaram quando eu decidi seguir este caminho? Perguntou Sofia. Nós pensávamos que era uma fase, protestou o pai. Como poderíamos saber que se transformaria nisto? Sofia sentiu uma pontada de irritação com a sua tentativa de se apropriar do seu sucesso. Eu construí isto, disse ela com firmeza, sozinha, sem os vossos contactos, o vosso dinheiro ou a vossa aprovação. Rodrigo, que estivera em silêncio, reanimou-se subitamente, o seu cérebro de investidor a entrar em ação. Um contrato para um livro deve ter um bom adiantamento. E este lugar, disse ele, olhando em volta com aprovação, esquecendo as suas críticas anteriores, deve ter uma rentabilidade excelente. Já pensaste em expandir, criar um grupo? Tenho alguns contactos na área de investimento em hotelaria e restauração que... Sofia não conseguiu evitar uma pequena risada perante a transparência da sua mudança de atitude. Estou bem servida com os meus consultores atuais, Rodrigo, mas obrigada. Isabela lançou-lhe um olhar fulminante, depois virou-se para Sofia. Então, este tempo todo, enquanto eu pensava que estavas a lutar para sobreviver, tu estavas a construir um império. Eu estava a construir a minha vida, corrigiu Sofia. E hoje à noite, continuou Isabela, a sua voz a endurecer, deixaste-nos sentar aqui, a criticar a tua comida, o teu vinho, as tuas porções, sabendo que era tudo teu. Eu queria a verdade, disse Sofia, e tive-a. Eu vi como vocês me veem quando pensam que eu sou um fracasso. Isso foi manipulador, acusou Isabela. Mas por detrás da sua raiva, Sofia podia ver a vergonha. Mais manipulador do que perguntar repetidamente como eu poderia pagar o jantar, contrapôs Sofia, ou sugerir que eu estava endividada, ou a depender de um homem. O restaurante começava a esvaziar. Miguel aproximou-se novamente. Chefe, a equipa da revista está pronta na sala privada. Obrigada, Miguel, já vou. Ela virou-se para a sua família atônita. Eu tenho de ir trabalhar, disse ela, levantando-se. Obrigada por terem vindo. Sofia, espera, disse Lígia rapidamente. Não pode simplesmente ir-te embora assim. Temos de celebrar, talvez um almoço no fim de semana, para conversarmos direito. Sofia olhou para a mãe e, pela primeira vez, não viu a figura matriarcal imponente, mas uma mulher a lutar para manter a compostura. Vou pensar nisso, respondeu, mas agora eu tenho um negócio para gerir. Ao virar-se para sair, Lucas levantou-se. Sofia, disse ele, a sua voz mais baixa que a dos outros. Isto é incrível. O que tu construíste, desculpa por tudo. Foi a reação mais genuína da noite. Sofia acenou com a cabeça, um pequeno reconhecimento, e depois afastou-se da mesa, deixando para trás os destroços da antiga dinâmica familiar, caminhando em direção à sua cozinha, o seu santuário, o seu reino. O caminho à sua frente estava finalmente livre das sombras do passado.
A relação com a sua família não estava consertada, talvez nunca estivesse completamente, mas fora irrevogavelmente alterada. A partir daquela noite, quaisquer interações futuras seriam em novos termos, os seus termos. E esse conhecimento, percebeu Sofia, era mais gratificante do que qualquer prêmio ou crítica positiva que já recebera.